Então você já sabe que a leitura da proposta é fundamental. Lembre-se, ler a proposta, analisar o tema, transformar esse tema numa pergunta, entender realmente o que você precisa responder a respeito do que foi solicitado. Já conversamos também que é muito importante você conhecer todos os gêneros que são apresentados nessa prova, nesse edital, para que no dia da sua redação você consiga escolher não pelo gênero, mas sim pelo tema. Ou seja, tenho mais afinidade com esse tema do que com o outro. Tenho mais argumentos para esse tema e não para o outro. Não importa o gênero discursivo. Por quê? Porque você sabe escrever sobre todos eles. Lembrem-se sempre que o objetivo dos textos são um pouco diferentes, mas a lógica é a mesma. Qualidade argumentativa. É isso que a UniOeste espera de você. Então, você tem uma proposta, por exemplo, estamos falando do artigo de opinião, ok? Tudo que nós estamos trabalhando agora se refere ao artigo de opinião. Mas, atenção, a técnica para escrever o texto, para desenvolver o seu parágrafo, como os três são gêneros argumentativos, as técnicas são parecidas, são semelhantes. Então, o ato de escrever, de produzir, será o mesmo, a técnica será a mesma. Porém, você está trabalhando com gêneros diferentes, de estruturas diferentes, de organizações diferentes. Lembre-se, o artigo de opinião, ele tem título, é um texto maior, mais denso, mais pesado, com 4 ou 5 parágrafos. Você tem que usar bem todas as linhas, sim, aproveite. Imagina o corretor da tua redação se deparar com um artigo de opinião de, 18 linhas. O que você conseguiu explorar nos seus argumentos com apenas 18 linhas? Você não está falando de um texto mais conciso e mais objetivo como é a carta do leitor. Então, separa bem. Se for necessário, faça um cartaz para cada gênero aí na sua casa. Sim, pega uma folha de sulfite para o artigo, uma folha para a carta do leitor e uma folha para o comentário crítico. Coloca assim, artigo, carta, comentário. Cola os três na parede. Escreve qual é a diferença entre eles. A carta, qual é o objetivo dela? O artigo, qual é o objetivo dele? E ainda, lembre-se que o comentário crítico e o artigo têm título. A carta não tem título. A carta tem o vocativo, né, para quem que vai, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Então, decora essas diferenças estruturais, que já é um grande passo. E lembre-se, você está treinando redação? Escreva carta, comentário e artigo. Carta, comentário e artigo. Precisa treinar. Por quê? Porque aí você pode fazer o que eu disse, de escolher qual gênero você vai escrever pelo tema. E não apenas porque você tem mais afinidade com aquele gênero discursivo. Porque a estratégia é a mesma. Estamos fazendo textos argumentativos. Qualidade argumentativa é fundamental para mostrar o seu senso crítico, o quanto você é capaz de falar e desenvolver sobre aquela ideia. E mais uma coisa, anota essa frase: redação não é sobre quem sabe mais ou sabe menos. Redação é sobre pegar o que você sabe e apresentar num bom texto. Um texto organizado, um texto bem claro, bem objetivo, um texto que a pessoa começa a ler e flui, sabe? Aquele texto que vai parando, que o corretor precisa parar e pensar assim, peraí, o que ele quis dizer aqui? Esse não é o texto bom. O texto bom é aquele que começa e vai. Você não precisa ficar parando ou pensando naquelas ideias. O texto é atrativo, é bem escrito, é bem organizado. Vou repetir. Não é sobre quem sabe mais ou quem sabe menos, mas sim sobre quem consegue pegar o que sabe e colocar num texto bem organizado, bem feito, bem apresentado, sem repetição e sem erros ortográficos. Sim, os erros ortográficos não podem aparecer na sua redação, não pode ter erro ortográfico na sua redação, não pode. Você está no vestibular concorrido, você está numa universidade que busca pessoas que sabem escrever. Então, você não pode cometer erros ortográficos. Estude as coisas que você já sabe que você tem dificuldade. Dicas: pontuação, acentuação, crase. O acento indicativo de crase é fundamental nas redações. Concordância verbal,
concordância nominal, regência verbal, regência nominal. Começa com essas coisas aí. Volta o vídeo, anota. Estude esses itens, que você vai com certeza melhorar na sua gramática. Outra coisa, tem dificuldade com palavras SS, SC, X, não sei onde vai. Estuda isso aí também. Se você já sabe que você não tem muita facilidade com esses termos, comece a estudar. E já assim, adiantando uma coisa da produção. Está fazendo a sua frase lá, o seu parágrafo, e surgiu uma dúvida com relação à escrita de uma palavra, tenta trocar por outra. Entendeu? Não sou obrigada a escrever uma palavra errada só porque eu quero muito aquela palavra. Ou vocês acham que todos os textos que vocês já viram prontos por aí, eles foram escritos assim de uma só vez? O texto ele vai e volta, você lê ele várias vezes, você troca vocabulário. Então, se você realmente tem muita dúvida com relação à escrita de uma palavra, substitua ela. Às vezes, mas eu não consigo encontrar um sinônimo assim. Tenho essa aqui, eu não consigo achar outra igualzinha, sabe? Que represente a mesma coisa. Às vezes você não vai encontrar uma palavra apenas, mas uma palavra vai poder ser substituída por uma expressão, entendeu? Por uma outra frase. Então, a troca inteligente que nós chamamos de vocabulário, troca inteligente de palavras, ela não precisa ser de uma palavra por uma palavra. Ela pode ser de uma palavra por uma expressão inteira. Vou dar um exemplo. Imagina que você está falando sobre leitura. E aí você já citou algumas vezes a palavra leitura. Você não quer repetir leitura cada vez que você vai falar disso. Então, no lugar de utilizar leitura, você utiliza assim, o ato de interpretar as letras, o ato de admirar os textos, o ato de compreender os enunciados. É leitura e interpretação. Então você trocou a palavra leitura por uma expressão enorme, mas fez a troca. E pode fazer isso, professora? Claro que pode. Te digo mais, seu texto vai ficar interessantíssimo. Porque você está pegando uma palavra e está transformando na descrição dela, na ação dela, no conceito dela. Olha que graça, né? Você deixou o texto assim muito mais interessante. Então, olha só, vamos supor que nós temos esta proposta aqui, que é uma proposta de escrita de artigo de opinião da UniOeste, que diz o seguinte: redija um artigo de opinião, nós já lemos a proposta, né? Você já conhece e tal, beleza? Mas pensa assim, quando você tem aqui, artigo de opinião, você sabe exatamente que é o tipo de texto que vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, assim como os outros, divididos em 4 ou 5 parágrafos, tá? Com título. Então, você vai usar praticamente todas as linhas, né? Procurem usar o maior número de linhas possível, por quê? Para garantir que o seu texto vai ter qualidade.